Olá, queridos alunos, aqui é o professor Gilson dos Santos. Estamos nós retornando às nossas atividades, iniciando o segundo semestre do ano de 2021. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, nos guarde. E ainda frisando que a pandemia persiste, tenhamos todos os cuidados necessários, como lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento. E ainda é necessário todos esses cuidados, tá bom? Nós vamos iniciar nossa aula de geografia fazendo uma retomada lá da nossa aula passada, porque nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do nosso livro didático. E o que foi que nós vimos no capítulo 3, A Ásia. O que nós estudamos ainda? Já estudamos nesse capítulo 3. Nós estudamos o território da Ásia, estudamos as principais características naturais da Ásia, a Ásia e sua população, os contrastes indicadores socioeconômicos da Ásia. A Ásia é um dos continentes da Terra, tá certo? Então, ainda dentro desse capítulo 3, a nossa aula de hoje é a economia asiática, Ainda do capítulo 3, da página 100 e 101. Então, hoje nós vamos estudar a economia da Ásia. A economia asiática. A Ásia é o maior continente do mundo e abriga a maior parte da população mundial, com grandes disparidades econômicas e culturais. Quais são os continentes? Aqui rapidamente recapitulando, O continente americano, o europeu, o africano, a Oceania. Nós temos lá embaixo do nosso globo a Antártida e também a Ásia, Então, territorialmente, a Ásia é um continente também muito grande e é nesse continente que estão os países que têm a maior população do mundo, E por ser um continente muito grande, ele é muito diverso na economia, muita diversidade também na sua cultura. Existem várias culturas dentro desse continente. Nós podemos aqui também destacar para vocês que os países mais populosos da Ásia são, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar está a Índia, em terceiro, Indonésia, quarto, Paquistão, quinto, Bangladesh e o sexto, a Rússia. Dos continentes asiáticos, não é dos países do mundo. São os países lá do continente asiático, os que são os mais populosos, tá certo? Em primeiro lugar está a China, Em segundo vem a Índia, entre os países mais populosos, tá bom? Isso já são estimativas do ano passado, de 2020. Nós tínhamos a Índia, Mas hoje já é a China que é o país mais populoso, do mundo. Não só lá da Ásia, mas do mundo. Os países mais ricos da Ásia. A China está também em primeiro lugar. Além do mais populoso, ela é o que tem o maior PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas lá do país. Então é um país rico, tá certo? Em segundo lugar vem o Japão, que também é chamada a Terra do Sol Nascente, Atualmente estão acontecendo as Olimpíadas. Em terceiro lugar vem a Índia, com a sua economia. Em quarto lugar está a Rússia, que já foi a segunda maior potência do mundo, na União Soviética, mas entrou em decadência o seu sistema e hoje está em quarta posição, mas ainda é um país rico, a Rússia. E em quinto vem a Coreia do Sul. Aqui eu trago para vocês uma divisão regional da Ásia, Repito, aqui nós temos uma divisão regional do continente, tá certo? Nós temos aí essa parte azul, a Ásia setentrional. Essa parte laranja aqui ao meio é o extremo oriente. Nós temos aqui mais embaixo, uma cor mais alaranjada, o sudeste asiático.
Nós temos aqui em vermelho a Ásia Meridional, aqui esse verde é o Oriente Médio e este rosa a Ásia Central. Então, o continente ele é dividido nessas regiões, tá bom? Então, algumas características da economia, né, dessas regiões. Então, algumas características, por exemplo, o Oriente Médio, né, que nós vimos aqui, que é esta parte verde aqui, essa região aqui é o Oriente Médio. A maior parte de seus países tem a economia pautada na exploração de petróleo, devido às grandes reservas dessa região, né? Então, o Oriente Médio é muito conhecido pelas suas reservas de petróleo. Aqui nós temos o sul da Ásia, né? O sul da Ásia é aqui este vermelho, tá certo? Aqui é a parte sul, né, da Ásia. E a parte sul da Ásia, a região sul da Ásia, está entre uma das mais pobres do mundo. E sua economia depende basicamente do setor primário ainda, né? Ou seja, a agricultura e a extração de matérias-primas. Enquanto nós temos algumas regiões muito ricas, desenvolvidas, né? Como aqui o Extremo Oriente, que tem a China, o Japão, que são um dos países mais ricos do mundo. Em contraoposição a isso, dentro desse mesmo continente, nós temos países extremamente pobres ainda, tá certo? O Extremo Oriente, como eu disse, é a região mais rica da Ásia, possuindo duas grandes potências, como a China e o Japão. A segunda e a terceira maiores economias mundiais. Ok? Os países de cada região da Ásia, né? Na Ásia Central nós temos o Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. A Ásia Meridional também nós temos o Paquistão, a Índia, Bangladesh, Butão, Nepal e Sri Lanka. No Sudeste Asiático nós temos Brunei, Myanmar, Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã e o Timor-Leste. Então aqui nós temos os países de cada região da Ásia. Então, turma, obrigado a todos pela atenção, bons estudos. Você já sabe, deve copiar e responder as questões no caderno, fazer a devolutiva através de uma foto no privado do professor, e que estou aqui no aguardo das atividades de vocês. Até a nossa próxima aula.